Canto do Hino Nacional. Palestra A Marinha do Brasil e as Operações Litorâneas no contexto da recente criação do Comando da Divisão Litorânea e dos Batalhões de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, a ser proferida pelo Almirante de Esquadra Cláudio Henrique Melo de Almeida, Comandante de Operações Navais, e pelo Almirante de Esquadra Fuzileiro Naval Carlos Chagas Viana Braga, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Os currículos dos palestrantes estão disponíveis para leitura no hall da entrada do salão. Com a palavra, o Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas ao Almirante Mauro César, ex-ministro da Marinha, ao Almirante Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha, ao Almirante Peixoto, ao Almirante Monteiro, meu colega de bancos da RGN, o Almirante Eliseu, primeiro vice-presidente, o Almirante Alipe, o Almirante Borges, nossa autoridade marítima, o Almirante Zúcaro, o Almirante Alexandre, presidente do Conselho, o Almirante Veiga Cabral, ex-presidente, e os dois palestrantes, o Almirante Carlos Chagas e o Almirante Melo.
E aí, no nome dele, a saúde dos demais almirantes, que muito nos honram com a sua presença. E eu também faço questão de destacar, como sempre, a presença da juventude, do futuro da Marinha, que está sentado ali atrás e que demonstrou interesse por essa palestra. Eu estava comentando com o almirante Peixoto que, pela primeira vez, abrindo uma palestra aqui, eu vou falar na primeira pessoa do singular. Essa palestra foi uma solicitação minha aos dois almirantes, tendo em vista que, quando a notícia saiu, que a Marinha falou dessas alterações com relação às operações litorâneas, houve uma enxurrada de opiniões completamente infundadas, na minha opinião, nas redes sociais, falando, desculpa o termo, mas besteiras, coisas sem menor fundamento. Eu acho que o importante, então, é um papel do Clube Naval de divulgar isso para a Marinha, para quem tiver interesse, mas principalmente para o pessoal da reserva e para os nossos associados, o que motivou a Marinha, né, e na pessoa dos dois comandantes, que eu conheço muito bem, que tem lá os seus fundamentos, as suas motivações doutrinárias, de estratégia, técnicas, para adotar essa modificação na estrutura da Marinha. Então, que era importante, e eu agradeço o comandante de operações navais, o comandante-geral do Conselho Navais, já sentei nesse banco aqui, sei a agenda que eles têm e a honra e a consideração que estão demonstrando com o Clube Naval, com os seus associados, de vir aqui fazer pessoalmente uma palestra, que, na realidade, eu pedi a eles que alguém viesse fazer, mas eles fizeram questão de fazer isso pessoalmente. Então, sem mais delongas, com a palavra os dois palestrantes. Muito obrigado. Não vamos falar simultaneamente, não. A gente fala um pouquinho, mas... Almirante Mauro César, ex-ministro da Marinha, almirante Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha, senhores almirantes de esquadra, membros do almirantado de ontem, de hoje, senhores almirantes, senhores oficiais, um agradecimento especial ao almirante de esquadra Prado Maia pela confiança em que nós pudéssemos apresentar esse assunto, né? Quando o senhor manifestou essa intenção, nós de pronto aqui aceitamos, tendo em vista a oportunidade de se dirigir, como o senhor falou, essa plateia aí que tem desde aí dos nossos aspirantes até pessoal aí que já conduziu e conduz os destinos da Marinha. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de colocar essa pauta que é atual, o senhor vai ver aqui, principalmente na parte do almirante Carlos Chagas, o quão atual é essa pauta hoje em outros países, em outras marinhas, né? E a oportunidade que nós temos de fazer isso. Então, agradecemos imensamente aí essa oportunidade. Nós vamos fazer a apresentação. Eu começo com a parte inicial de contextualização, importância da região do litoral, as peculiaridades da região do litoral, e terminamos com a parte que é a mais extensa, e é talvez ali a parte mais, o cerne dessa apresentação, com o nosso comandante-geral. E depois eu passo para você e eu retomo, por favor. Muito brevemente também, boas-vindas e boas. Boas-vindas, foi uma satisfação estar aqui presente, fazendo primeiras palavras do almirante Melo. Eu saudar mais uma pessoa também, almirante Melo. Eu ia saudar o almirante Melo. Mas eu não podia deixar de fazer. Eu não podia deixar de fazer. O almirante Melo, um prazer enorme estar o senhor aqui também. É um privilégio para nós, com isso aqui, estarmos diante da atenção seleta, que é a oportunidade. E a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essas evoluções. Essas dúvidas são importantes. Nesse momento de internet, a gente falava um pouco, que muita coisa é dita, e as pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que está acontecendo, então a oportunidade de esclarecer um pouco para nós é fundamental, e por isso que o almirante Melo e eu resolvemos que deveríamos estar presentes, para mostrar claramente, a integração e o entrosamento entre os dois comandos, como já amigos desde 1982, já vai um tempo danado, né? Desde o primeiro ano da Escola Naval, e temos trabalhado juntos, vocês vão ver aqui na palestra, em várias situações. Então, nada melhor, como o assunto é um assunto novo, tem coisas bastante interessantes, que os dois comandantes tenham presentes. Essa foi a razão que talvez explique a nossa decisão, mas sem mais delongas, eu vou me sentar aqui para deixar o almirante Melo aqui. Obrigado.
Bom, já que ele falou, pai, que bom que você está presente aqui, a satisfação imensa. Eu me segurei para não falar, mas é um orgulho muito grande tê-lo conosco aqui. Muito legal, muito obrigado. Bom, iniciando aqui, nós começamos aqui iniciar essa contextualização mostrando o ato que efetivamente criou os batalhões de operações litorâneas de fuzileiros navais e o comando da divisão litorânea dentro da estrutura de comando da FFE. No dia 14 de janeiro, o comandante da Marinha expediu essas portarias, mas isso é o resultado de um estudo doutrinário que se iniciou em 2023, vai ser apresentado pelo nosso CONGER, e que concluiu pela adequabilidade de nós alterarmos a denominação dos batalhões e o comando da tropa de reforço também ser redenominado comando da divisão litorânea. O principal aqui que nós queremos ressaltar é que não haverá alteração prática nenhuma na forma como os antigos grupamentos de fuzileiros navais distritais se relacionam com os seus comandantes de distrito. Aquelas tarefas já realizadas continuarão a ser realizadas, seja em termos de segurança de organizações militares, seja em termos de contribuir para a patrulha naval, compondo os grupos de visita e inspeção, as equipes de abordagem dos nossos grupamentos de patrulha naval dos distritos. Quer dizer, isso tudo está mantido. E será agregada ao rol de tarefas que esses batalhões terão, algumas tarefas em função desse estudo doutrinário que justificou o que nós chamamos de operações litorâneas, com algumas capacidades que estão sendo agregadas à força, vão ser apresentadas aqui, e que justificam também, então, a partir dessa possibilidade que essas capacidades nos dão, de nós termos novas tarefas para os nossos antigos grupamentos. Mas, em essência, o que hoje o grupamento de fuzileiros navais, hoje não, ontem, fazia, porque hoje já são os batalhões continuam fazendo. Não há nenhuma alteração nessa relação com os distritos navais. Isso é fundamental e é importante que aqui eu, como comandante de operações navais, enfatize isso. Será enfatizado mais adiante pelo CONGER, mas essa alteração não há. Essa foi uma das preocupações que a gente via também nos comentários de internet. Está aqui, é a mesma coisa, ele vai fazer mais do que já faz, mas não menos, e nem de forma diferente do que já faz. E aqui, só para mostrar que nós estamos bem sintonizados, essa foto ela ocorreu na ADEREX Anfíbio de Superfície 2021, eu era o Comenche, o Carlos Chagas era o FFE, e aqui estão os dois, na mesma comissão, os dois de uniforme operativo a bordo, o macacão, e os dois de camuflado depois do desembarque lá em Itaó. Então, isso mostra justamente a integração que pautou todos os estudos que foram conduzidos no campo doutrinário, seja pelo Centro de Desenvolvimento Doutrinário de Guerra Naval, seja pelo, agora, o Comando de Treinamento e Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. É uma sintonia muito grande. Ela continua, e vamos repetir agora na Jandarc, no final do mês, lá em Fortaleza, também agora já como COM e CONGER. E sem a máscara, porque aqui foi durante a Covid, realmente nós estávamos cumprindo aí o protocolo de saúde. Esse é o roteiro, então. Como eu mencionei já nas palavras introdutórias, os 3 primeiros tópicos são de contextualização. A importância do mar e do litoral, praticamente aqui pregar para convertidos, essa importância, todos nós já sabemos. Algumas crises e conflitos, alguns exemplos mais atuais de crises e conflitos no ambiente litorâneo, e uma atuação, algumas palavras sobre a atuação mais específica da Marinha nesse ambiente litorâneo. E depois o almirante Carlos Chagas fecha com todos os aspectos dos fuzileiros navais dentro das operações litorâneas e as alterações doutrinárias que foram introduzidas. Bom, a importância do mar e do litoral, como eu falei, é pregar para convertidos aqui, a dizer, por exemplo, que o mar é uma principal via de comércio global, fonte de alimento, fonte de energia, mas eu quero destacar um aspecto aqui desse slide. Se nós olharmos o que está ali no lado esquerdo, são atividades já centenárias ou até milenares em que se aproveita o mar. O comércio, as grandes navegações, a pesca, que já vai desde o início do homem, desde a sua história,
né? Então, são atividades que são feitas já há séculos e séculos. Quando nós vamos para o lado direito, já são atividades um pouco mais recentes. A conexão por cabos submarinos ela começa na segunda metade do século XIX, né? Então, 100 e poucos anos, e como fonte de energia já há algumas décadas e algumas fontes alternativas, alguns anos, né? Apenas. Mas há uma diferença muito grande entre esses dois bordos aqui do slide, né? Aquelas atividades mais tradicionais, mais seculares, elas normalmente envolviam o deslocamento dos ativos pelo mar, não a permanência daqueles ativos no mar. Então, era o navio mercante que se deslocava para o comércio, era o pesqueiro que fazia a pesca e depois voltava para a terra. E essas atividades mais recentes, nós começamos a ver uma ocupação permanente do espaço marítimo. É o que alguns autores chamam de territorialização dos espaços marítimos. Começa a haver a necessidade da permanência do ativo no mar. Então, nós pegamos alguns autores, se a gente pegar, por exemplo, Marham, o primeiro capítulo da obra clássica do Marham, a influência do poder naval na história, e quando ele fala dos elementos do poder naval, a primeira frase que ele começa é dizendo assim: a imagem do mar, dos oceanos, ela é primeira e, obviamente, a ideia de uma estrada. É assim que ele começa. Quer dizer, estrada porque ele estava vendo o que acontecia na época dele, né? O lado esquerdo aqui, o comércio, o deslocamento. Hoje nós temos a permanência de alguns ativos no mar. E essa territorialização gera, por exemplo, um ressurgimento de algumas disputas que estavam até latentes por anos, décadas, às vezes até séculos, né? Disputas que surgem por espaço marítimo para o aproveitamento desses ativos, sejam campos de petróleo, enfim, áreas importantes para a exploração de minerais. Então, nós vemos isso surgir, por exemplo, no Mar do Sul da China, na fronteira marítima entre Líbano e Israel, e até no nosso entorno estratégico aqui, a questão de Venezuela e Guiana em relação à região do Essequibo. Então, isso é uma mudança que é importante e ela acontece justamente nesse ambiente operacional que nós estamos falando aqui, nos litorais. Em termos de dimensões, esses números são amplamente conhecidos, né? Nós temos um entorno estratégico que envolve todo o Atlântico Sul, né? Desde a América do Sul até a costa ocidental da África e do paralelo 16 graus norte até a Antártica. Isso representa 6 vezes, pouco mais de 6 vezes o próprio território brasileiro, preponderantemente uma região marítima, né? O nosso Atlântico Sul. Uma área SAR em que o Brasil tem responsabilidade, que não raro, talvez tenhamos aqui até alguns comandantes de fragata que já tiveram que ser acionados para efetuar um resgate de um tripulante enfermo a 1.700, 1.800 milhas da base, muito mais perto da África do que da América do Sul. E, às vezes, não é raro também, alguns navios aguardam entrar na nossa área SAR para aí sim pedir o resgate, porque ele sabe da eficácia dos nossos meios em relação, talvez, a outros países lindeiros ali da África Ocidental, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que a Marinha se orgulha de cumprir dentro das suas possibilidades da melhor forma possível, né? E as nossas águas jurisdicionais, a nossa Amazônia Azul, com praticamente 70% do nosso território, ele projetado no mar, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, e hidrovias interiores que somam mais ou menos 1,5 vezes a volta ao redor da Terra no seu equador, né? Essa em termos de dimensões, é a importância do nosso mar. E, em termos de atividade econômica, são números também que a gente já está habituado a ver, né? Mas eu ressalto alguns aspectos aqui. Quando nós falamos do comércio exterior, que 95% dele trafega por mar, isso já é um número bem conhecido, mas um outro número que talvez não seja tão conhecido é que 90% do nosso agronegócio, que está tão na pauta hoje em dia, 90% dele flui também pelo mar. E aí nós estamos falando tanto dos produtos que são exportados, como dos insumos que são importados para o agronegócio, fertilizantes, defensivos agrícolas, etc. Petróleo e gás é a totalidade, praticamente, do petróleo
hoje vem do nosso mar. Turismo, aqui esse número de 70% é uma enquete que foi feita com turistas em um passado recente, em que 70% daqueles que foram entrevistados manifestaram que a vinda deles para o Brasil, para efeito de turismo, se dava por conta do turismo de sol e mar, quer dizer, também associado aqui à atividade náutica. 99% das nossas comunicações internacionais se dão por cabos submarinos. Isso é um dado que talvez alguns aqui certamente já sabiam, mas alguns talvez seja uma grande novidade. A gente fala de comunicações entre os continentes, se imagina logo um satélite. Por satélite vai menos de 1%. 99% cabos submarinos. O que é que nós estamos falando desses 99%? Movimentações financeiras, comunicações de Estado, ou seja, comunicações, dados de grande relevância e de grande sensibilidade. E são estruturas, né, infraestruturas críticas, extremamente vulneráveis. Nós temos visto isso recentemente. O Comando Naval de Operações Especiais, está aqui o Almirante Campos Melo, tem realizado um esforço muito grande, tanto em termos de simpósios, como em termos, inclusive, de exercícios de proteção de cabos submarinos. Fizemos um já no ano passado, já temos programado para esse ano um outro em Fortaleza, que é o segundo maior hub internacional de cabos submarinos. Então, nós vamos fazer lá. Temos contado com o apoio entusiasta das empresas que participam, e é realmente uma área que tem muito para nós caminharmos, e é uma área que gera preocupações importantes, essa questão de cabos submarinos. Né? E vemos também, em termos de recursos biotecnológicos, de recursos não vivos, uma riqueza que é inestimável. Hoje a gente não tem, por isso que está a interrogação ali em vermelho. Não foi que a gente esqueceu de botar o número certo, não. Nós não sabemos. Né? Não há, mesmo em termos de estudos científicos, algo que a gente possa quantificar de forma precisa do quanto que nós temos de riqueza no mar com relação àqueles recursos. Isso tudo nós podemos resumir no que nós chamamos de economia azul. Tá? E dados recentes registram que dos 80 milhões de empregos formais no Brasil, 30 milhões dependem do mar. Isso pode até parecer expressivo, mas isso é uma metodologia. Né? Dependendo da metodologia, a gente pode chegar a números maiores ou menores. Essa metodologia, ela pega aquele pessoal já diretamente ligado à atividade marítima, né? Aquaviários, portuários, agências de navegação, empresas de navegação, pega até o agronegócio, por conta dessa dependência, mas há outras atividades que não estão nessa metodologia. Aí nós vamos pegar alguns exemplos aqui. Um advogado, por exemplo, em São Paulo, ele não está ali o emprego dele entre os 30 milhões. Mas quando ele prepara uma petição e acessa a internet para fazer uma pesquisa e vai ter acesso a um dado que chega por um cabo submarino, o emprego dele depende ou não. Poderia estar aqui somado a esses 30 milhões ou não. Quando nós pegamos um padeiro lá em Goiânia, que está preparando o pão usando trigo que chega de um navio porque ele é importado. Nós estamos com mais um emprego dependente do mar ou não. Então, dependendo da metodologia, nós vamos chegar à conclusão que a quase totalidade dos nossos empregos da economia brasileira também depende do mar. Basta ver o que depende a nossa economia do comércio exterior, né, da energia que vem do mar, etc. Então, para mim, aí uma visão pessoal, aqueles 30 milhões estão até subestimados, se a gente considerar uma influência indireta do mar nessa economia. E essas riquezas estão espalhadas, tanto na parte marítima quanto em terra, mas boa parte dessas riquezas nesse ambiente do litoral. Então, na parte marítima, nós temos as nossas plataformas de exploração e explotação de petróleo no mar, nós temos os cabos submarinos, e na parte da costa nós temos nossos terminais portuários, a nossa usina termonuclear, tudo, vamos dizer, vulnerável para algum tipo de ação a partir do mar. Em termos demográficos, até por conta do processo histórico de ocupação do território, se nós pegarmos uma faixa de 200 quilômetros a partir do nosso litoral, nós vemos ali a concentração de 70% da nossa população, 78% da receita,
93% da produção industrial e 85% do consumo de energia do país. É, de fato, antes de ser um país continental, é um país marítimo, nosso país. E nós podemos resumir essa relevância toda do mar para a nossa economia usando uma frase que tem sido muito empregada pelo comandante da Marinha em entrevistas, em apresentações, em audiências dele no Congresso. Sem o mar, o Brasil é inviável. É a conclusão que nós chegamos em termos de importância do mar para o nosso país. Deslocando agora um pouco mais para o tema, que é o litoral, propriamente dito, nós vemos que o litoral é uma área de transição. Tá? O litoral, nós não temos, para efeito de operações, uma linha correndo as praias em que, do lado de fora dessa linha, é operação marítima, do lado de dentro dessa linha é operação terrestre de caráter naval, no caso da Marinha. Nós temos uma área de transição, uma área onde ações no mar causam efeitos em terra e ações a partir de terra causam efeito no mar. Essa área de transição é um ambiente operacional que traz desafios diferentes do ambiente marítimo e do ambiente terrestre e justifica, portanto, alguma adequação da nossa estrutura de comando e controle, das nossas capacidades operacionais para atuar nesse ambiente. É, como se diz, uma interação entre as águas azuis, as águas marrons e, no meio delas, chamamos de águas verdes. E ali nós temos todo tipo de ameaça, de atividade, uma série de desafios que nós temos que enfrentar. Há peculiaridades também para o emprego das forças navais. O litoral ele apresenta restrições de manobra para navios de grande porte ou de forças de grande composição, que terão que se adequar frente às dificuldades, desde a navegação até ameaças mesmo de oposição contra o seu poder. Ameaças diferentes ao longo dos litorais de todas as nações, nós vemos, dependendo do local, desde tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada. E aqui, se nós nos concentrarmos naqueles desafios maiores dentro do nosso entorno estratégico, dentro da nossa costa, e mais especificamente no nosso litoral, nós vamos ter ali crimes, organizações criminosas realizando crimes, por exemplo, como roubo armado no mar, muitas vezes até incorretamente denominado de pirataria. Se ele está dentro da jurisdição do Estado, não é pirataria. Pirataria ocorre numa área de alto mar, fora da jurisdição dos Estados. Dentro do Estado, é um roubo armado no mar. Mas nós temos, uma ameaça dentro do nosso litoral, tráfico de drogas, contrabando e desastres ambientais. Tanto desastres ambientais tipicamente marítimos, como nós tivemos em 2019 com o derramamento de óleo, muitos aqui participaram das ações para fazer esse enfrentamento, ou em terra, mas que, por conta da capacidade do poder naval, o combate, o enfrentamento a esses desastres naturais se dá a partir do mar. Nós vimos isso em 2023, no enfrentamento das chuvas no litoral norte de São Paulo. Meu amigo Borges estava sentado aí na cadeira que eu já estou, e rapidamente a Marinha atuou. E, mais recentemente, ano passado, no enfrentamento das chuvas em Rio Grande do Sul, na Operação Taquari 2, onde também o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, diversos outros meios da esquadra, transportaram material, pessoal, o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, a nossa Força de Fuzileiros da Esquadra, deslocou para lá, tanto por via terrestre, aérea e marítima, os seus elementos, mas eu não vou fazer esse spoiler porque o almirante Carlos Chagas vai apresentar em mais detalhe, mas, enfim, são ameaças que nós temos que lidar e ameaças que, dentro desse ambiente operacional do litoral, exigem um tipo diferente de atuação. Se nós pegarmos o ambiente internacional, nós vemos, primeiro, uma repetição dessas ameaças já listadas, pesca ilegal, poluição hídrica, etc. Mas nós vemos também
em função dos conflitos entre atores estatais ou entre atores não estatais patrocinados por Estados, nós vemos surgimento de novas ameaças. Né? Drones de superfície. Né? Nós vimos ali no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia um domínio inicial, um aparente domínio inicial da Rússia no ambiente marítimo, e depois esse domínio ser desafiado regularmente por drones de superfície, a ponto da Rússia retirar os seus navios ali da área de operações e colocar numa área mais segura. Né? Drones de superfície foi talvez ali, no ambiente marítimo, a grande novidade dessa guerra, e nós vimos depois ser explorado também por atores não estatais, como rebeldes Houthis no Mar Vermelho, né, contra navegação mercante. Deixa eu pegar aqui uma água, para já está ficando meio rouco. Então, nós vemos aqui uma série de novas ameaças de exploração de novas tecnologias com efeitos significativos no ambiente do litoral. Mísseis antinavio lançados de terra, enfim, uma série de capacidades. E a atuação da Marinha nesse ambiente, né, como é que ela se dá? Ela não se dá a partir de hoje, quer dizer, a operação litorânea, a atuação da Marinha nesse ambiente operacional, ele não se dá a partir do momento que nós estamos cogitando essa mudança de nome, ela se dá desde que a Marinha começou a sua atividade, né, desde lá da nossa independência, e antes disso, se nós considerarmos a atuação ainda da Marinha Portuguesa no Brasil colônia. Tá? Primeiro, pela presença. Né? Presença dizendo que aquela área é nossa, é da soberania do nosso Estado, né? Tanto no litoral quanto nas nossas ilhas oceânicas. Temos aqui o exemplo do Amazonas, fundeado ali em Trindade, apoiando o POIT. Atuação na patrulha naval, na repressão a delitos transnacionais, de forma singular ou apoiando outras agências envolvidas aí no combate a essas ameaças. Né? E isso é uma atividade que tem ganhado uma relevância muito grande e uma frequência cada vez maior. Né? Estamos aqui o Almirante Assano. Cadê o Assano? Aqui o Almirante Assano é o meu 30, né? E agora acredito que a maioria já esteja familiarizada com a alteração estrutural da organização do Comando de Operações Navais. Está aqui o Almirante Alípio, à época, o Comando de Operações Navais, que implementou essa alteração, em que o antigo 30, né, o nosso subchefe de operações, ele passa a atuar como comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul, COMPAAS, em que é uma estrutura que coordena toda essa atividade da Marinha na proteção marítima, né, na parte do security, vamos dizer assim, da atuação da força. Né? Os nossos NAPAs, os nossos NAPAOCs, atuando na patrulha naval e atuando contra esse tipo de delito. Né? E ali essa estrutura permite uma integração muito grande com outras agências, né? Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA e assim por diante. Eu lembro, por exemplo, eu estava comandando a Greenhill em 2007, acredito que o senhor era o Comenche, e nós fomos acionados para pegar o Sabala. Então, era um barco pesqueiro que foi interceptado pela Marinha Francesa, próximo às costas da África. Nós tivemos que nos deslocar para lá, receber a tripulação do barco, que já estava presa, né? Quando nós levamos a bordo agentes da Polícia Federal, quando o pessoal veio para bordo, foi dado o auto de prisão em flagrante, e nós trouxemos tanto a tripulação quanto rebocamos de volta o barco pesqueiro. E eu lembro da quantidade de situações que eram inéditas. Né? O que nós fazemos nesse cenário? O que nós fazemos agora? Em todos os níveis, desde o nível do navio, discussão com o imediato, com o comandante da DIV que estava a bordo, como é que nós vamos fazer assim, fazer assado, até no nível de comando e controle. Tá? Como nós vamos relacionar com a parte do MRE, como nós vamos relacionar com a Polícia Federal, quando o pessoal chegar no Brasil, o que nós fazemos. Eram coisas tão
inéditas, que, por exemplo, o pessoal da Polícia Federal, no mesmo dia que eles vieram para bordo, nós ainda há uns 6, 7 dias de navegação do Brasil, eles deram o auto de prisão em flagrante. Quando ligaram por telefone satelital para o juiz, ele disse, não, tudo bem, mas a lei prevê que em 24 horas você apresente aqui esse auto de prisão em flagrante no meu escritório. Então, não dá. Né? Então, coisas desse tipo. Né? E é uma satisfação ver que não tem tanto tempo assim, né, de 2007 para cá, nós hoje temos uma estrutura em que boa parte dessas dificuldades já foi superada e hoje nós temos, de forma regular, frequente, solicitações de acionamento de outros órgãos, Polícia Federal, Receita Federal, até internacionais que chegam, né, via a Polícia Federal também requisitando, do DEA, dos Estados Unidos, como exemplo apenas, né, e essa estrutura já corre macio. Né, os procedimentos, já há um procedimento de uma gestão de risco operacional que nós avaliamos a chance de êxito da atuação dos nossos meios, dependendo do atraso com que foi informada essa demanda, né, e, a partir daí, há a decisão de nós atuarmos ou não. Então, hoje, já é um avanço muito grande nessa operação interagência. E nós também, já vendo capacidades futuras, temos atuado junto com os setores de ciência e tecnologia, do material, em novas capacidades. Então, aqui nós temos a Caboclo operando com um veículo de superfície não tripulado, fazendo experiências para contramedidas de minagem. Então, nós fizemos um exercício ano passado, Minex, em que foram posicionados 10 simulacros de minas e empregados 2 veículos de superfície distintos, até para comparar capacidade. Cada um tinha que conseguir localizar, identificar 5 minas. Né? Todas foram identificadas. Quer dizer, cada veículo conseguiu identificar as 5 minas que cabiam a ele. Né? Então, isso tem mostrado um avanço que ainda tem que continuar. Né? Aí, agora, já integrando na parte de doutrina, na parte de como nós vamos integrar essas capacidades dos nossos navios e assim por diante. Mas é também um desafio que nós temos no nosso litoral. Né? Então, com isso, nós chegamos a começar a vislumbrar uma definição do que seriam as operações litorâneas. Né? E aqui, praticamente, eu vou encerrar a apresentação e passar para o almirante Carlos Chagas, porque, se nós observarmos, nós vamos ver que a única diferença do que seria uma operação litorânea de qualquer outra operação ou ação de guerra naval conduzida pelo poder naval é o seu ambiente operacional. Se a gente for ver a definição, a única coisa que muda ali é aquela expressão na faixa do litoral. Então, nós já vemos que, em termos de inserir doutrinariamente as operações litorâneas na nossa doutrina, nos nossos fundamentos doutrinários, na nossa estratégia de defesa marítima, ela vem com um viés muito de ambiente operacional, não essencialmente de uma nova operação ou ação de guerra naval. Mas isso eu não vou entrar nesse aspecto, porque isso já está sendo discutido doutrinariamente. Nós começamos com a denominação, alteramos já aquelas tarefas mais básicas dos batalhões, mas esse conceito mais amplo de inserir esse novo ambiente operacional dentro da nossa doutrina, isso ainda está sendo apreciado. Isso ainda é um processo em construção. Né? Mas eu mostro que a única diferença é realmente a faixa do litoral. E nessa faixa nós vamos atuar em todos os campos de atuação do Poder Naval. Nós podemos, ao longo da apresentação aqui, esses breves minutos, nós já vimos que tudo que nós fizemos nesse período pode se enquadrar ali. Apoio às ações do Estado, falamos aqui, São Sebastião, Rio Grande, né? Segurança marítima, esse apoio interagências e a própria defesa naval, né? Diplomacia naval, não há dúvida que a gente tem se deslocado também em outros países próximos, nos relacionando, não só nas visitas, né? Se associa muito à diplomacia na questão da visita de um navio nosso a um porto estrangeiro, de um país aqui vizinho. Mas, dentro dessa diplomacia naval, nós temos, por exemplo, oficiais nossos que estão hoje na Guiana Francesa, atuando para tirar algum tipo de conflito em relação ao apresamento de embarcações pesqueiras.
né, poder atuar lá, poder retornar para a Marinha do Brasil informações importantes de barcos apresados, como estão os processos dentro da Guiana Francesa. Né? Nós temos acompanhado aí na mídia recentemente decisões até de destruição das embarcações que são apresadas. Né? Então, isso também está dentro aí da diplomacia naval e vem sendo feito. Quer dizer, então, nós vemos aí que a Operação Litorânea é, de fato, por conta das peculiaridades desse ambiente operacional, uma operação diferente. Mas tem duas coisas, dois conceitos que, antes de passar para o Tenente Carlos Chagas, eu quero ressaltar aqui com relação às operações litorâneas. O primeiro, e que nós já vimos aqui ao longo dessa apresentação, é que elas não são uma novidade. Nós já vimos fazendo isso desde que a Marinha é Marinha. E o segundo é que elas não são uma exclusividade dos meios de fuzileiros navais. Operações litorâneas são realizadas por todos os meios, navais, aeronavais e de fuzileiros navais. A novidade aqui é a reestruturação dos nossos meios de fuzileiros navais, dos nossos comandos, para se adequar a essa realidade. Mas o que está sendo feito, o que vai ser feito com os nossos batalhões de operações litorâneas, é o que a Marinha sempre fez no mar e o que os nossos fuzileiros sempre fizeram aí projetando o nosso poder interno. Tá bem? Então, aí eu já passo aqui para a próxima, que já com a força de desembarque firmemente estabelecida em terra, eu já posso passar o controle das ações aqui para o nosso congé. Agora sim. Dando prosseguimento, então, depois dessa excelente explanação do Almirante Melo, eu vou falar mais um pouco sobre as especificidades do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, essa parte fala dos fuzileiros navais e das operações litorâneas, e o primeiro movimento sobre isso é exatamente o 4º simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais que a gente fez em 2023. Quarto é interessante mencionar porque a cada 8 anos a gente vem fazendo os simpósios, que normalmente é quase uma catarse, onde o Corpo de Fuzileiros Navais vê o que está andando bem, o que poderia andar melhor, e as nossas grandes evoluções aconteceram como decorrências desses simpósios. Esse simpósio acabou tendo uma característica um pouco diferente, que normalmente era uma coisa muito intestina, muito voltada para dentro do CFN. Esse aqui a gente vinha com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos passando por uma reestruturação muito forte, que era o Force Design 2030, e surgiu a ideia de chamar o comandante-geral deles para fazer uma explanação sobre isso. E depois acabou se evoluindo, você vai chamar esse, por que não chama esse, por que não chama esse? Resultado. Foram chamados vários e todos aceitaram o convite, então a gente teve uma participação dos 10 principais corpos de fuzileiros navais que a gente tem nesse simpósio. Então a cara ela mudou um pouco, a gente passou a olhar um pouco mais para fora. A preocupação realmente era essa velocidade que as coisas estavam mudando no mundo, né? Uma transformação muito acelerada no mundo todo, e como é que a gente poderia fazer face a isso sem ficar para trás nessa discussão toda. Então, esse foi, talvez, um ponto de partida importante dentro da visão do CFN, uma continuidade com coisas que já vinham acontecendo, ou seja, um processo que, de certa forma, sempre foi feito. E desse simpósio, algumas coisas aconteceram. Primeiro, necessidade de adaptação às novas ameaças. É uma coisa que a gente via o mundo todo acontecendo, a guerra da Ucrânia, os Houthis, o Hamas, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, com consequências no mar, especialmente para as forças de fuzileiros navais, a questão também do fortalecimento das capacidades operacionais e para quê? Para manter a prontidão operativa do CFN. Uma das coisas que para nós é um dogma, que significa estar pronto o tempo todo para o que for, seja uma operação de defesa naval, seja uma operação de apoio às ações de Estado, seja diplomacia naval, seja o que for, segurança marítima, o mantra é estar pronto. Esse é o ponto de partida para tudo, e isso aí, as providências serão para agradecer. Será que nós estamos prontos realmente para o que está acontecendo pelo mundo afora? Então, era essa uma das primeiras perguntas que foram feitas. E, resultado, alguns temas ganharam importância muito grande para serem observados. Então, a questão da comunicação do poder de combate, dissuasão, a questão do nome grupamento, ele acabava tendo um nome meio administrativo, vamos dizer assim. Eu não dizia muito para o mundo exterior. Quando a gente fala em grupamento,
quando a gente vai para o mundo exterior e tenta entender o que é um grupamento. Quando a mudança do nome para batalhão, todo mundo, no mundo inteiro, entende que um batalhão tem uma unidade de combate, uma capacidade de combate X, Y, Z. Então, a questão do nome ela tem um peso importante aqui. O grupamento pode ter qualquer tamanho, né? Ou seja, exatamente por ser uma organização por tarefa da Marinha que ela usa, o grupamento pode ter qualquer tamanho. Então, o batalhão ele já denota um poder de combate específico. E isso aí, obviamente, contribui para a dissuasão. A questão das operações litorais, todos esses países, eu vou mostrar nos próximos slides, trabalhando muito forte com a questão dos litorais e enfatizando isso. Ou seja, eles sempre fizeram, mas num determinado momento eles começam a explicitar isso, dizendo, eles dando nome ao que estão fazendo. E a questão da segurança marítima, ou seja, os cruzeiros navais cada vez mais envolvidos com a segurança marítima, cada vez mais, vamos dizer, indo para o mar, cada vez mais, e nas ações de proteção também, que é um outro item importante que todas as forças têm trabalhado muito, ou seja, com o nível cada vez maior de ameaças assimétricas. A gente, antigamente, ia fazer uma abordagem, a expectativa não era das maiores em termos de armamento. Hoje, pode-se encontrar de tudo numa abordagem dessa. Então, é uma preocupação que todos os países têm passado. A questão de embarcações específicas para ambientes litorâneos, ou seja, embarcações que conseguem trafegar no mar, um Mar 3, alguma coisa assim, que consiga do mar entrar rio adentro também, ou seja, exatamente para participar desse ambiente que o almirante Melo comentou, passando das águas azuis até as águas marrons, ou seja, embarcações com capacidades específicas para isso. E a questão da evolução tecnológica, que o mundo todo vive, a questão dos veículos autônomos, já mencionados pelo Melo, a questão da inteligência artificial, essas coisas todas estão muito perto por aí. Em termos litorâneos, especificamente, que é o tópico da nossa apresentação, a gente começa mostrando, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ativaram, há 2 anos atrás, o Regimento Litorâneo de Fuzileiros Navais, Marine Littoral Regiment. E aí, antes de entrar mais fundo nisso, é interessante dizer que esses países estão todos operando e preocupados com litorais. Cada um com a sua preocupação. Alguns estão preocupados com o seu próprio litoral e outros estão preocupados com o litoral dos outros. Ou seja, a operação litorânea, quando a gente fala em operação litorânea, ela pode ser no litoral do próprio país e pode ser no litoral dos outros. O conceito americano ele veio muito forte em cima das ações lá no Mar do Sul da China, essas coisas todas, preocupado com aquela área lá. Outros a gente vai ver que a preocupação já é mais próxima, né? A Europa é com aquela própria região da comunidade europeia, o Colômbia é preocupado com o próprio país e o Brasil, como já foi muito bem iluminado, com o litoral do tamanho que a gente não tem como deixar de se preocupar e deixar de enfatizar essa questão do litoral. Mas então, voltando para o americano, ele fez os regimentos litorâneos de fuzileiros navais, uma série de capacidades específicas. Uma dessas capacidades é o míssil antinavio. Ele acabou de ativar uma bateria de mísseis antinavio em 26 de novembro de 24. Isso é interessante mostrar que, às vezes, a gente tem um complexo de vira-lata, achando que a gente está muito para trás, e algumas coisas realmente estão, mas em outras a gente está andando no estado da arte. Ou seja, ele ativou essa bateria deles, o veículo é o JLTV, que é o mesmo veículo que a gente usa no CFN, só que o deles é não tripulado. Mas são mísseis antinavio que eles ativaram dentro do conceito, exatamente integram os Marine Littoral Regiments. Então, esse é uma das evoluções dos Estados Unidos. Tem uma série de coisas, mas não cabe aqui entrar no detalhe da estrutura do regimento litorâneo, essas coisas todas. A gente vem, na sequência, Colômbia. Colômbia é um estudo de caso interessante, que é nosso vizinho aqui. Os fuzileiros deles estão dando prioridade a 4 coisas: operações anfíbias, que não tem muita coisa, na realidade. Operações ribeirinhas, que eles têm bastante, inclusive em função da questão do combate ao narcotráfico e das guerrilhas, essas coisas todas. A defesa do litoral, que já aparece forte para ele, e aí ele já fala em defesa do litoral, ele deixa claro que é o litoral dele, que ele está preocupado, e operações especiais. E aí ele próprio já usa o conceito de embarcações litorâneas, e essas embarcações, para ele, são exatamente essas. Ela sai num movimento que sai do navio, pode ir para a terra ou pode ir direto lá para dentro de um rio. Então, dentro desse conceito todo, como empregado pelo colombiano, no seu próprio litoral, ao contrário dos Estados Unidos. A gente vai para um outro, que é a Alemanha. A Alemanha não tem uma grande tradição de fuzileiros navais, né? Não é um país que a gente ouça falar muito de fuzileiros navais, mas na sua estratégia, que foi publicada no ano passado, ela colocou 7 aspectos principais, e 2 deles eu achei muito interessante mencionar: a questão do Maritime Striking Power e a questão do combate litorâneo e defesa costeira. Então, é a capacidade
de reduzir a ação do adversário e a utilização de plataformas preferencialmente não tripuladas para fazer isso. A Alemanha está enfatizando muito as plataformas não tripuladas e a questão da inteligência artificial. E quando ela entra no combate litorâneo, ela fala em fuzileiros navais com mobilidade, para a capacidade de negar áreas litorâneas a partir do mar e de terra. Então, é uma coisa bastante interessante ele trabalhar exatamente com esse conceito litoral, que é exatamente essa questão de ser igualmente proficiente no mar e em terra. Essa talvez seja a chave da questão litorânea. E a capacidade de engajar alvos marítimos a partir de terra. A Alemanha viu muito essa questão que aconteceu com a Ucrânia e a Rússia e colocou isso na sua própria estratégia naval. A França também é um país que a gente tem incrementado muito a parceria. Ele entra com esse conceito aí de penetração profunda e ele sai exatamente do movimento navio-rio objetivo, ou seja, a embarcação ela sai e vai direto para o objetivo, dentro novamente do conceito dessas embarcações litorâneas e também explorando muito a questão da inteligência artificial e veículos autônomos que a gente tem procurado trabalhar mais intensamente. A Itália, aproveito para agradecer ao Almirante Kerr, que acabou de me entregar uma revista específica sobre o Littoral Expeditionary Group da Marinha Italiana. Então, é um conceito que a Marinha Italiana está adotando também firme, são grupos expedicionários litorâneos, exatamente ele sai da Itália e vai explorar nos litorais, preferencialmente na área da própria Europa. É uma força que é colocada à disposição da OTAN, é a contribuição italiana em termos marítimos para a OTAN, e também mais um conceito mostrando a direção que todo mundo está caminhando de um modo geral. E Taiwan? Taiwan é o mais recente aqui. Taiwan aconteceu agora, essa notícia aqui é 19 de fevereiro, ou seja, já tem um mês. Taiwan acabou de criar um regimento litorâneo bastante baseado no padrão americano também, nessa preocupação com toda a questão do Mar do Sul da China. Então, são alguns exemplos, tem vários outros, mas eu achei que esses aqui ajudam a pontuar como é que o mundo está andando nessa questão dos litorais e por que a gente está seguindo com uma preocupação nesse nível também. Aí, na sequência, em 2024, um ano depois, a Estratégia Nacional de Defesa, que já foi encaminhada pelo governo federal e hoje está sob apreciação no Congresso. Às vezes, essa apreciação no Congresso demora bastante, mas o fato é que não muda o que já foi encaminhado pelo governo federal. Desde a primeira estratégia de 2008 a essa que nós estamos vivendo agora, e no parágrafo referente ao Corpo de Fuzileiros Navais, talvez a grande mudança que veio em relação aos anteriores foi exatamente essa questão da ênfase nas operações anfíbias, nas operações ribeirinhas, litoral e proteção. E preservar o caráter anfíbio expedicionário. É interessante que, em 2008, ela via que deverá se consolidar-se como força tal. Então, hoje já chegou num ponto que já se consolidou como força anfíbia expedicionária, então é simplesmente preservar, não deixar de fazer isso. Então, diante dessa ênfase, a gente fica com 4 vertentes para o emprego do Corpo de Fuzileiros Navais, vertentes principais. A primeira, anfíbia, zero novidade nessa história. A própria estrutura do Corpo de Fuzileiros Navais ela foi toda feita em cima das operações anfíbias. Quem olhar a estrutura da Força de Fuzileiros da Esquadra nota que ela é toda construída num modelo voltado para operações anfíbias. A ribeirinha também já acontecendo bastante, com os nossos batalhões de operações ribeirinhas, pequenos ajustes para serem feitos, mas de um modo geral bem encaminhado. A questão litorânea, que como é que se diz? Não é novidade em fazer, mas é novidade na forma de apresentar, na forma de encarar o problema. E, finalmente, as questões de proteção, que cada vez são mais enfatizadas. O Comando de Operações Navais recentemente publicou a doutrina de proteção da força, ou seja, exatamente mostrando essa preocupação que os países têm, e o Brasil não é diferente dos outros, com a sua proteção, exatamente como preservar a sua capacidade de combater. Mais ou menos isso. Então, como eu falei, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, foram 13 operações anfíbias de norte a sul do Brasil. Isso vai continuar sendo prioridade, não muda isso aí, a Marinha não está abandonando a parte anfíbia, não está abandonando nada disso para cuidar de litoral, não. É uma outra forma de se fazer e aproveitar melhor as suas capacidades. Então, essa vai continuar acontecendo. Agora mesmo, a gente tem a Operação Jeanne d'Arc, que vai ser uma operação anfíbia com a Marinha da França, agora nesse mês ainda, isso está acontecendo. Então, a novidade em termos de nome é essa questão litorânea, que a gente passou
por essa reestruturação, que já foi apresentada pelo Almirante Melo, que foi o motivador dessa apresentação que estamos fazendo hoje aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, o que significa dentro do ponto de vista do doutrinário do CFN. Então, primeiro, os batalhões de operações litorâneas. Eu começo lá embaixo, sem perda das atuais responsabilidades. Como falou o comando de operações da Vaz no início, as responsabilidades continuam as mesmas. E, além disso, ela agrega outras coisas com maior intensidade, ou seja, uma participação mais forte na questão do GVI, GP, do GRA. A gente tem, quando a gente fala em Rio de Janeiro, determinadas tarefas são feitas pelo MEC com alguma tranquilidade. Agora, quando a gente pensa que todos os distritos têm que ter essa capacidade, ele tem que ter, dentro da área dele, uma força subordinada a ele que tem a capacidade de fazer isso. Então, é como tem funcionado nos outros países, e a gente está enfatizando mais essa atividade ali, ou seja, o antigo grupamento, Batalhão de Operações Ribeirinhas, cada vez mais voltado para o mar, que é a atividade fim da Marinha. As ameaças, conforme a gente já falou antes, são cada vez maiores, ou seja, quando você chega com um carregamento de drogas muito grande, é natural que o marginal se proteja e coloque mais coisa para fazer, ou seja, a chance de engajamento ela tem sido maior, e é importante que isso esteja cada vez mais protegido, preparado para esse tipo de confronto. Ações de apoio ao Estado, ou seja, vai trabalhar mais forte na questão de apoio ao Estado, defesa do litoral, contribuição para controle e negação de área, a projeção anfíbia, defesa das ilhas oceânicas, é um outro ponto importante. A gente tem ilhas oceânicas que são bastante importantes, e esses batalhões de operações litorâneas são os que estão mais próximos, naturalmente, seriam aquela nossa primeira resposta no local. Então, a gente vem com os 5 batalhões de operações litorâneas, eles foram numerados, é sempre uma curiosidade que se vem, e, de certo modo, a gente procurou numerá-los de acordo com os distritos, para facilitar a identificação. Então, o primeiro pertence ao primeiro, o segundo, terceiro ao terceiro. Aí o quarto é uma outra curiosidade interessante, porque o quarto já é um batalhão de operações ribeirinhas. O quarto, na realidade, ele tem características que poderiam até se encaixar nos dois, pela posição que ele está ali na foz do Amazonas, ele poderia se encaixar nos dois, mas ele já é ribeirinha, então a gente puxou o quarto lá para São Paulo, e o quinto foi para o 5º distrito mesmo, que é o de Rio Grande. Então foram esses os 5 batalhões de operações ribeirinhas que a gente teve. E aí vem o comando da divisão litorânea. Aí essa divisão de tarefas que às vezes fica, a divisão litorânea vai comandar o batalhão de operação. Não vai comandar o batalhão de operação litorânea de jeito nenhum. Como é que isso aí funciona? O batalhão ele continua subordinado ao distrito e ele é responsável, que é uma coisa que o comandante da Marinha tem enfatizado muito, é uma resposta imediata no nível local, e a FFE, com a sua capacidade expedicionária, ela provê uma resposta expedicionária e robusta a essa resposta inicial que foi feita. Essa é um conceito que o Comando da Marinha tem forçado muito a barra, que a FFE ela tem que ser expedicionária e tem que ir a qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, a Marinha não pode abrir mão de ter uma resposta local imediata. Eu vou mostrar um pouco mais adiante. Então, é isso. Resposta local imediata, batalhão de operações litorâneas. Coordenar de forma robusta e expedicionária essa resposta da FFE, aí já é uma tarefa para a divisão litorânea. Então, a gente vai. Divisão litorânea, ela é uma evolução do comando da tropa de reforço, que passa a se chamar comando da divisão litorânea. Tá? Algumas pessoas se assustaram, o comando da tropa de reforço já existe há tanto tempo, essas coisas todas, mas vem uma coisa. Mantém a estrutura atual, as tarefas, essencialmente logística. A tropa de reforço ela é uma grande capacidade logística, o que é fundamental quando a gente vai falar em reforçar ações longe das nossas bases, ou seja, tem que ter uma capacidade logística forte para fazer isso. A tarefa adicional é exatamente coordenar esse reforço, apoio mútuo da FFE às ações nos litorais, e essa nova designação. Às vezes a gente esbarra, e eu tomo um cuidado danado, com a questão da tradição versus a inovação. Então, eu sempre sou um pouco preocupado. A gente tem os nomes tradicionais, como Batalhão Naval, tem algumas coisas que são tradicionais. O comando da tropa de reforço, isso aí é uma visão pessoal, mas eu sou obrigado a compartilhar aqui. O comando da tropa de reforço foi um nome que foi criado na década de 50, baseado na estrutura organizacional do Corpo Superior Naval dos Estados Unidos da América. E aquele corpo evoluiu em várias denominações, e a gente permaneceu com o comando da tropa de reforço por muito tempo ali, e as pessoas até com dificuldade para entender exatamente o que fazia a tropa de reforço, o que o nome queria dizer, essas coisas todas. E
Então, desse modo, era um nome que virou tradicional nosso, mas não era exatamente nosso, vamos dizer desse jeito. Ele foi criado num momento baseado na estrutura do Conselho Naval dos Estados Unidos e chegou o momento, talvez, da gente fazer a evolução. Então, a designação atual ela é muito mais compatível com a Força Naval, ou seja, para a Força Naval, quando a gente fala numa divisão, faz muito mais sentido, então o nome desceu, ou seja, a gente tem, no caso, a divisão anfíbia e a divisão litorânea na FFE, nesse momento, sem contar a Div 1, Div 2, no caso da esquadra. E comunica o compromisso da Marinha com a máxima capacidade de atuar no litoral. O que eu quero dizer com isso? Os antigos grupamentos, batalhões de operações litorâneas, eles têm capacidade naturalmente limitada. Não há como ter um efetivo gigante em cada lugar desses. Mas no momento que a Marinha sinaliza que ela tem uma divisão com capacidade para fazer o reforço em qualquer lugar, ela deixa claro o compromisso dela com a capacidade de atuar em todos os litorais. Então, essa é essa questão desse compromisso que diz muito a ver com o nome da divisão litorânea. Então, ela tem uma grande capacidade logística e ela fornece capacidade de comando e controle para o distrito naval envolvido. Então, ou seja, quando ela se apresenta no distrito, ela entra dentro do guarda-chuva do comandante do distrito. Ou seja, o comandante de distrito continua sendo o dono da área no momento do emprego, a menos que venha uma decisão diferente do COM de acordo com a situação envolvida. Mas, normalmente, o que ocorre é isso aqui. Ela vai de forma expedicionária para lá, como aconteceu em várias coisas. Eu vou mostrar esse evento que o almirante Melo já falou, apesar de não existir esse nome, o que aconteceu foi isso. No Sul, a FFE foi lá, e todas as operações, inclusive, levou um almirante da FFE para lá, esse pessoal entrou no guarda-chuva do comandante do distrito e a coisa funcionou de forma muito fluida nisso aqui. A vantagem agora é que a gente passa a ter um comando dedicado a esse tipo de ação, seja ele, esse tipo de ação, em qualquer um dos campos do poder naval. Quando a gente fala em defesa naval, é uma coisa, quando fala em segurança marítima, é outra também, e também quando fala em apoio às ações do Estado, que é o caso dessas ações humanitárias, ações de apoio à defesa civil. Então, ele vai com toda essa capacidade, ela já passa a ser vocacionada para isso, a gente entende que é o comando que vai responder, vai ser esse, e cada vez vai ficar mais fácil isso acontecer, e não existe nenhuma indicação no mundo inteiro que essas operações vão diminuir. O que eu quero dizer com isso? Independente de ser um advogado de mudança climática, não ser, o fato é que, estatisticamente, isso tem aumentado. Se a gente pegar a quantidade de vezes que a Marinha foi empregada nessas ações, em especial o seu Corpo de Fuzileiros Navais, não tem nenhuma indicação que não vai acontecer. Nós estamos hoje, não estou secando não, vou até bater na madeira, mas nós estamos hoje aqui já em março, praticamente zero de chuva, e tradicionalmente março são as águas de março, essas coisas todas, ou seja, não existe indicação que a gente vai parar de fazer esse tipo de ação dentro desse campo do poder naval, sem desconsiderar os demais. Então, a participação ativa nas ações litorais, capacidade operacional e estrutura de comando e controle mais robusta, reforço expedicionário robusto às ações dos batalhões litorâneos, e as participações recentes em desastres naturais e apoio civil é um exemplo. Eu vou, a partir do exemplo do Sul, eu vou mostrar como é que funciona de uma forma relativamente prática, para deixar claro como é que é o conceito de emprego. Então, a gente pega, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul. A Marinha, todo mundo viu a atuação gigantesca, um esforço enorme que a Marinha fez lá no Sul, e os números aqui falam por si só, eu não vou ficar lendo números aqui, mas foi um esforço grande. E como é que isso funcionou do ponto de vista dos fuzileiros navais? Primeiro movimento, resposta local imediata. Foi o grupamento de Rio Grande, à época grupamento, hoje Batalhão de Operações Litorâneas, ele se apresentou e fez os primeiros resgates, prestou o primeiro combate. A Marinha não pode abrir mão de, em cada distrito naval, ela ter o seu poder de combate, senão ela vai ter que pedir ajuda a uma outra força. Simples assim. Então, ela tem que ter um núcleo que permita essa resposta imediata e que haja tempo para se mobilizar uma resposta expedicionária mais robusta. E assim aconteceu. Então, resposta local imediata. Depois nós tivemos o reforço expedicionário, como mencionou o Comando de Operações Navais, o Atlântico e vários outros meios se deslocaram para lá. O Atlântico está vendo uma quantidade substantiva de meios e de tropas. Isso resultou exatamente naquela foto acima, que a quantidade de meios que a Marinha colocou lá no Sul, rapidamente, de forma expedicionária,
e as ações feitas. O CLANF, por exemplo, está mostrando na fotografia, é um meio concebido para as operações de guerra, ou seja, seria para a defesa naval, e que acaba perpassando todo o espectro. Ele faz operações de garantia da lei e da ordem e agora faz operações ditas humanitárias de apoio à defesa civil também. Então, é essa mobilização que a gente tem conseguido fazer, e essa é a receita, vamos dizer assim, resposta imediata, batalhão local, e, caso necessário, uma resposta mais deliberada, um reforço mais robusto, exatamente com os meios da FFE, no caso, através da divisão litorânea, se o evento for numa área de litoral. Se for um outro evento ligado a uma operação anfíbia, vai ser a divisão anfíbia. Se for um evento ligado numa área mais ribeirinha, vai ser um outro comando que ainda está prosperando por aqui, e assim a gente vai trabalhando nessa questão do reforço, de como a gente entende que precisa funcionar. E esse reforço expedicionário, também, como mencionou, ele pode ser de qualquer maneira. Ou seja, o meio preferencial, obviamente, é o meio naval, que é a capacidade anfíbia. O meio naval é o meio preferencial e é como nós gostamos e como nos sentimos bem de fazer. É rápido, consegue levar muita coisa ao mesmo tempo. Tem a questão dos meios aéreos. Nesse caso, o material do hospital de campanha precisava chegar para ontem lá. Não era tão grande assim. Então, embarcou-se num KC-390 da Força Aérea Brasileira, e o hospital de campanha chegou lá todo, antes até do navio, porque foi com o meio aéreo. E, no caso, a gente utilizou também meios terrestres, porque, naquele momento, a Marinha passava por uma dificuldade, não é novidade para ninguém a dificuldade que nós temos tido dos nossos meios ao longo dos anos, que os navios anfíbios com capacidade de levar os carros lagarto anfíbios estavam disponíveis no primeiro momento. E a necessidade de levá-los para lá fez com que a gente fosse por terra também, com meios próprios da Marinha também. Então, é uma terceira forma de chegar lá. O que importa, efetivamente, é chegar, preferencialmente por navio, mas se por alguma razão não for possível, vai pelo meio que estiver disponível. Então, é importante, e eu gosto muito desse slide especificamente, que ele mostra exatamente como é que a Marinha tem essa capacidade de uma forma ou de outra, chegar onde tem que chegar. Eu acho que isso é importante a gente pontuar isso. Essa foto que eu comentei mostra a quantidade de meios que colocou à disposição daquela operação. E, com isso, a reestruturação está em andamento. Tem algumas ações, eu vou dar uma pontuada muito rápida aqui no que está acontecendo. A gente está fazendo uma experimentação doutrinária. A Operação Jeanne d'Arc vai ser o primeiro experimento que nós estamos fazendo. O próximo slide vai falar um pouco sobre isso. Ativação de mísseis antinavio, obtenção de embarcações de desembarque litorâneo, capacitação e padronização de equipes especializadas desses batalhões e a harmonização das estruturas. Então, o que eu quero mostrar a gente mudou o nome, mas a gente está evoluindo para ser cada vez melhor nisso também. A questão dessa harmonização das estruturas, alguns falam em padronização. Não, padronização não dá, porque se a gente pegar, por exemplo, o primeiro batalhão de operações litorâneas, que é o batalhão aqui do 1º Distrito Naval, não tem como eu comparar a estrutura dele com a estrutura do 5º Batalhão, por exemplo, ou do 4º lá de Santos, que ainda está em fase bastante embrionária. Então, é harmonizar para que todos tenham as capacidades mínimas e sejam adaptados à realidade do seu ambiente operacional. Então, é isso que a gente pensa de um modo geral, né, nessa questão da harmonização. Eu vou passar brevemente pelos outros agora. Como já mencionado, agora de 23 a 26 de março, a gente está fazendo mais uma operação anfíbia em Fortaleza. É a segunda operação anfíbia que a gente faz em Fortaleza com a Marinha Nacional Francesa. Essa operação, eu gosto de mencionar, a gente fez a primeira em 2022, teve um grande sucesso. Essa foto, inclusive, está o CLANF junto com o Mistral aparecendo ao fundo dela, não é montagem, é uma foto real, tirada ali na praia de Mucuripe. E essa operação, do nosso lado, teve um sucesso bom, e para o francês teve um sucesso que eles consideraram espetacular. Eles, a cada 2 anos, pelo projeto deles, eles passam pelo Brasil com a Operação Jeanne d'Arc. A Operação Jeanne d'Arc é bom a gente, às vezes, esclarecer. Jeanne d'Arc era o nome do navio-escola francês. O navio-escola deu baixa, e eles, sem navio-escola, eles resolveram adotar um outro modelo, que é exatamente a que eles chamam de missão Jeanne d'Arc, ou força-tarefa Jeanne d'Arc. Eles pegam um navio anfíbio, um dos 3 que eles têm, e pegam um escolta.
E aí, com esses 2 navios, eles embarcam os seus guarda-marinha, na série, eu acho que hoje são 130, 150, alguma coisa assim, e eles passam por 5 continentes e 5 portos principais, com um destacamento de fuzileiros navais embarcados também. Então, o guarda-marinha ele faz a sua viagem de instrução, ele faz todas aquelas tarefas de guarda-marinha, e o grupamento de fuzileiros embarcado, ele faz operações em cada um desses países que ele vai. E o rito deles é passar a cada 2 anos em cada país. O Brasil, por exemplo, era a cada 2 anos. Então, ele passou em 22, veio em 24, a gente esteve lá na Marambaia no início do ano, o Grande Borges estava lá com a gente, e depois desse... E esse ano não tinha previsão. Aí o francês consultou o Brasil se havia condições de fazer, porque ele tinha gostado muito da operação e pediu para voltar à Fortaleza, e assim está se fazendo. O comandante de operações navais já designou uma divisão para tratar do assunto, já designou um navio anfíbio para participar. Naquela operação de 22, a gente estava com uma restrição de meios, então os nossos clanfs embarcaram no Mistral, foram por terra para lá, e nesse ano a gente vai ter um exercício completo com meios navais brasileiros e meios navais franceses. Então, isso é o que está acontecendo lá em Fortaleza. E por que eu estou entrando nesse detalhe? Que nós vamos aproveitar o exercício, junto com o comandante das operações, a gente discutiu bastante esse tema e falou, é hora da gente começar a trabalhar para experimentar e fazer o que nós temos que fazer. O Fortaleza está bem no litoral, no Nordeste, as coisas todas, tem um ambiente espetacular para fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nesse mesmo movimento, nós estamos fazendo um experimento doutrinário ligado exatamente às operações litorâneas. Então, a gente vai ter a esquadra EFFE cuidando do exercício anfíbio, e, no caso do experimento doutrinário, ligado à parte litorânea, comando do 3º Distrito Naval, o 3º Batalhão de Operações Litorâneas, que é o batalhão que, obviamente, está subordinado a ele, o comando da divisão litorânea, e estamos levando 2 unidades do Mansup lançado de terra, 2 lançadores de Mansup a partir de terra. Então, isso aqui, esse como é que se diz? É um experimento, a gente está trabalhando com alguns conceitos, outras coisas que se discutem, a possibilidade de, dependendo do ambiente que for, outras unidades passarem a reforçar também, naturalmente, sob o comando do distrito da área, e a gente está trabalhando com bastante interesse nisso aqui. Esse experimento, na realidade, já começou, apesar de ser de 23 a 26, o Mansup acabou de embarcar no NDM Bahia, esse embarque aconteceu dia 12, ou seja, ontem, na realidade, ou seja, já está em andamento e mostra mais uma capacidade que a gente tem, ou seja, o guindaste do próprio Bahia, ele colocou e está lá, pode ir a qualquer lugar. Quem sabe, algum dia, se necessário, pode até fazer o disparo de cima do convô do próprio navio, caso necessário, em alguma eventualidade. Mas o fato é que a Marinha tem capacidade de transportar esse míssil para onde ela quiser. É simples assim, ela tem capacidade de transportar para onde ela quiser e posicionar num navio que é dela, ou seja, simplesmente um meio que pertence à própria Marinha. E, como é um experimento doutrinário, nós temos 2, agora no dia 16, ou seja, daqui a 3 dias, a gente está embarcando, se tudo der certo, a gente está embarcando uma 2ª unidade desse lançador no KC-390 da Força Aérea Brasileira. Então, a gente vai ter 2 modais chegando lá e lá posicionando essa bateria de Mansup em terra. Então, isso aí é como a gente está bolando isso aqui. Mas, em suma, estamos no meio desse experimento, estamos bastante otimistas, que vamos ter lições bastante interessantes desse experimento. Então, estamos fazendo 2 coisas numa só. Ou seja, estamos fazendo uma operação anfíbia binacional, ou seja, tratando da nossa diplomacia naval, um dos parceiros mais importantes para nós, leia-se Programa de Submarino Nuclear. Então, o francês tem um papel importante para nós, e hoje a gente tem uma parceria forte com o francês também nas operações anfíbias também. A ativação da bateria de mísseis antinavio. Então, a gente está caminhando para fazer essa ativação da bateria de mísseis antinavio dentro do batalhão de artilharia. Isso podia ter virado um abacaxi, mas hoje a gente está fazendo uma certa limonada desse limão. A Avibraz está num momento difícil, a gente não está vendo ainda a luz no fim do túnel, a quantidade de foguetes disponíveis está tendendo a 0, e sem haver uma solução para a Avibraz, a gente correria um risco razoável de não ter o que fazer com os lançadores. Com o Mansup, a gente que investir em compra de viaturas blindadas, lançadoras para Mansup, a gente está paulatinamente fazendo essa conversão, e essa conversão ela pode ser desfeita se necessário, ou seja, é muito rápido transformar um lançador de aço num lançador de Mansup e vice-versa.
É uma coisa simples. Então, hoje, o que a gente está fazendo é converter. Já convertemos 2 e devemos ficar com 3-3 nesse primeiro momento. E aí aguardar para ver como vai se configurar a questão do Astros e a própria questão do Mansup também. Então, a gente fica no batalhão de artilharia. Uma bateria de lançadores de Astros e uma bateria de lançadora de Mansup. Seguindo exatamente uma coisa interessante também, que é esse evento contou com um apoio muito forte da DGMB, da DESAN em especial, o míssil é rigorosamente o mesmo míssil que é lançado no navio. Então, ou seja, a Marinha não precisa investir para preparar um novo míssil. Ela tem lá o estoque de mísseis dela e ela passa a ter flexibilidade suficiente para, no momento de defesa, mas necessidade, ela lançar de onde for necessário e o próprio suposto oponente, a suposta ameaça, ela fica na dúvida de onde que vai sair esse míssil. Então, isso tudo dá uma capacidade dissuasória que eu reputo importantíssima para nós, como Marinha do Brasil. As embarcações de embarque litorâneo, essa foi uma emenda parlamentar que a gente recebeu. São embarcações específicas para esse ambiente, ou seja, embarcações que conseguem andar bem no mar, ela pega a Mar 3, em termos de vento, ela vai 4 na escala Beaufort, ou seja, são embarcações muito interessantes, da GESP, Aruanã, que são já embarcações consagradas, com 29 pés, velocidade máxima de 40 nós, a propulsão são 2 motores de 300 HP, com blindagem, com armamento, ela tem metralhadora .50 na proa, e nos 2 bordos ela tem 7,62. Então, é uma embarcação muito boa para isso aqui. Nós estamos recebendo agora, no segundo semestre, isso aí já começando a colocar cada vez mais para andar essa questão dessa vocação litorânea, na necessidade de ter armamento e velocidade nessas ações nossas. É a questão de padronização de procedimentos de equipes, ou seja, como a gente mencionou, os distritos eles necessitam ter equipes bem posicionadas. Então, a gente está trabalhando em conjunto com o Comando de Operações Navais, aproveitando as experiências que foram colhidas em outros países, como a Espanha, a França e a própria Itália. A Espanha, por exemplo, ela tem o que ela chama de equipos operativos de seguridade. São exatamente equipes fortemente armadas, fortemente preparadas para atuar nessas ações. Dependendo do tipo de ação, ela vai sozinha, vai uma combinação de uma equipe dessas de fuzileiros com equipe do navio, e às vezes vai só o pessoal do navio, dependendo do tipo do que se espera. É mais ou menos esse, e a ideia é que a gente comece a fazer uns cursos exatamente para que todos os batalhões de operações litorantes tenham essa capacidade de uma forma padronizada, capacidade sim, ou seja, todo mundo saiba, dentro da Marinha, o melhor formato de se fazer isso numa ação que envolve, naturalmente, o setor operativo, o Comando de Operações Navais, e o próprio setor CGCFN. Considerações finais, já chegando ao final, ou seja, o litoral tem sido foco de atenção em todo mundo, não é um privilégio do Brasil, de uma hora para outra ele entrou no foco das atenções, as coisas sempre aconteceram no litoral, mas de uma hora para outra está no foco, ou seja, a palavra litoral está aparecendo em tudo quanto é lugar. O Brasil, nos seus 7.500 litoral, não pode ignorar isso aqui, a importância das operações litorâneas. O CFN, então, ele se reestrutura para essas ameaças que estão pela nossa frente. A essência não muda, isso aí é importante, ou seja, o CFN agora é litorâneo, defesa de costa, não, a essência não muda, o CFN continua sendo força estratégica de ponto de emprego, de caráter anfíbio expedicionário. Continua essa essência, a gente não prevê nenhuma mudança nessa essência. O perfeitamente integrado aos meios navais, isso aí é importante, talvez uma das melhores características da Marinha e dos seus navais é exatamente essa integração. Quando a gente fala, por exemplo, no próprio Corpo de Forças Navais dos Estados Unidos, a gente não vê essa integração tão forte como nós temos aqui, até em cadeia de comando, em termos de estrutura, em termos dos próprios uniformes. Quando a gente fala em França, é mais complicado ainda, porque a França tem um problema de origem, Em 1900, o CFN passou para o Exército, então, ou seja, é um problema de origem que eu sempre falo. Eles continuam se sentindo de marinha, continuam se sentindo fuzileiros. Nas suas platinas, eles usam âncoras e fazem questão de ostentar uma âncora dourada no peito também. Então, mostra que a origem ela ficou, o ethos ficou ali, mas a estrutura ela fica mais complexa, não é tão fácil a integração quanto a nossa. O futuro,
que a gente vê em cima da Estratégia Nacional de Defesa, ou seja, as 4 vertentes, e a prioridade absoluta não muda. Pronto emprego, capacidade expedicionária e capacidade anfíbia. Com isso, a gente vai encerrando. Eu vou convidar o Almirante Melo para fazer o encerramento aqui também. Então, basicamente, tá bom. Bom, então já vamos chegando ao fim. Mais uma vez, agradecemos muito o convite para estar aqui, presidente. Eu acho que foi uma honra, eu posso falar em meu nome do Melo aqui, foi uma honra termos a oportunidade de falar para um público tão dileto que envolveu, no final acabou envolvendo uma quantidade importante de sócios da reserva, mas acabou funcionando também quase como um briefing para os nossos subordinados aqui também, né? Temos uma quantidade interessante dos nossos almirantes subordinados, dos nossos comandantes subordinados, e essa oportunidade de dar esses esclarecimentos é sempre boa, até para dirimir as dúvidas, e a pessoa que, se quiser criticar alguma coisa, que critique, mas já sabendo o que está falando. Então, mais uma vez, agradeço ao senhor essa oportunidade. Eu sei que está sendo transmitido ao vivo aí para várias pessoas nos distritos, tudo isso, então agradeço a participação de todos que estão participando online e essa oportunidade de prestar esclarecimentos que eu acho que nós achamos que são muito importantes nesse momento que a gente está evoluindo para manter a Marinha no estado da arte, ou seja, manter a Marinha sintonizada com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, basicamente, é isso aqui, ou seja, não tem nenhuma guinada radical, nenhuma mudança de rumo, 90 graus, não, nada disso. É uma pequena correção de rumo. O nome, obviamente, muda para enfatizar um assunto que é importante, para deixar claro para todo mundo que nós julgamos que esse assunto é importante, mas quando olhar, são pequenas coisas. Não é mais do mesmo, só mudou o nome. Não só mudou o nome, mas também não é uma guinada radical, ou seja, mudou-se e a gente está se adaptando, como disse o Almirante Melo, a gente está acertando a parte doutrinária e está acertando também a parte material, de tal forma que a gente consiga cumprir essa missão cada vez melhor. Então, basicamente, é isso. Mais uma vez, presidente, agradeço a todos, nosso ministro, nosso ex-comandante, nossos ex-comandantes gerais, ex-presidente do clube, todos aqui presentes, especialmente os nossos aspirantes. Alguém dormiu aí dos aspirantes ou está todo mundo acordado aí atrás? Tá bom, levantou rápido lá. Tem que ter pelo menos uma pergunta dos aspirantes, né, na sala. Então, basicamente, muito obrigado. Bom, dos comentários que eu ouvi no intervalo, eu acho que a palestra atingiu o objetivo. Para mim não foi novidade. Conheci o Com, era um jovem tenente na esquadra, e o Congé era um jovem capitão de corveta no gabinete do comando da Marinha, e eu esperava nada diferente disso. Muito boa apresentação. Vou fazer uma pequena contribuição a uma afirmativa do Congé. Quando ele falou que o nome de agrupamento, a mudança do nome de agrupamento para batalhão, eu vou contar uma pequena história. Eu era ajudante da capitania da Bahia, nos anos 80. Eu era ajudante, capitão de corveta, o capitão de esporte, do Almirante Chagastel, por coincidência, Mari Guerra, tinha ido para casa, e um deputado federal baiano com interesse na área marítima ligou para o Capimar, que não estava mais, e me passaram a ligação. E eu atendi a ligação, como sempre, aqui, o ajudante, ficou um silêncio do outro lado da linha, e viu aquela voz baiana dizendo assim: meu filho, tem algum oficial aí para falar comigo? Porque ajudante é um nome que, né, ele imaginou um cara de macacão varrendo o chão e pegou o telefone. Então, as pessoas falam esse capitão de correio, o comandante para do mar, a conversa seria outra. Então, tem esse papel, o nome, né? Mas, muito obrigado. O Almirante Peixoto me deu uma sugestão que eu já repasso aos dois e ao meu diretor cultural. Na próxima revista ou na outra do Clube Naval, a gente transformar essa palestra num artigo para aumentar essa divulgação dessa importante, né, alteração. Os dois deixaram bem claro, a Marinha não mudou o rumo, é uma pequena mudança de rumo e um aprimoramento necessário, né, e muito bem embasado, todos viram aí, das tarefas nossas executadas tanto pela área do COM quanto pela área do CONGÉ. Eu vou passar para os dois aí uma recordação. Desde o meu primeiro tempo de RGN, que eu achava que nós temos palestras sensacionais e a gente dá só um pequeno, singelo certificado. Mas eles sabem que por trás disso tem um agradecimento e um reconhecimento da contribuição que os dois deram ao Clube Naval e aos seus associados. Essa palestra também vai ser colocada no YouTube. A gente leva um tempo, né, que a gente dá uma acertada nela, depois
depois a gente bota no YouTube para mais acesso, mas eu descobri que os dois são coxados do meu diretor cultural e eles vão ganhar também uma pequena lembrança aqui do Clube Naval.